Olá, meu doutor, minha doutora. Muito prazer, eu sou a doutora Kelly Guedes, especialista em revalidação de diplomas e sócia da Guedes Associados. E nessa apresentação, você vai entender como centenas de médicos formados no exterior estão conseguindo revalidar os seus diplomas aqui no Brasil, de maneira 100% legal, com essa estratégia inovadora. E eu não estou falando de revalidar o diploma de qualquer jeito. Você vai entender de forma profunda como você, que acabou de formar em medicina fora do país, vai conseguir revalidar o seu diploma aqui, sem depender do Revalida. É isso mesmo! Nos próximos minutos, você vai ver com seus próprios olhos como funciona essa estratégia pouco conhecida para conquistar o tão sonhado CRM no Brasil, sem depender de aprovação ou nota de corte do Revalida. Eu realmente não estou brincando. Eu estou falando de um método pouco conhecido, onde você vai acessar um verdadeiro mapa para nunca mais perder uma noite de sono pensando na prova. E tudo com 100% de amparo legal. Essa aula é um verdadeiro bilhete dourado e chegou a hora de você entender como centenas de médicos já estão conseguindo tornar esse sonho de atuar no Brasil uma realidade, usando essa estratégia inusitada. Só peço que você continue aqui até o final e veja com seus próprios olhos se vale a pena aplicar esse plano ou não. Para ser sincera, eu duvido que neste momento você encontre alguém te mostrando um caminho tão simples, tão claro e tão objetivo para você conquistar o seu CRM aqui no Brasil. Se você permitir, eu pessoalmente quero te acompanhar nessa jornada. E sabe qual é o melhor? Não importa se você acabou de se formar e ainda não prestou revalida. Não importa se você já se formou e se está tentando passar na prova há alguns anos ou se você está quase desistindo do seu sonho por medo dessa prova tão difícil. Essa estratégia foi feita para que qualquer doutor ou doutora conseguisse chegar ao mesmo objetivo: atuar no Brasil de forma 100% legal, com seu diploma totalmente revalidado e seu CRM ativo, sem depender do Revalida, INEP. Antes de mais nada, para quem essa estratégia foi feita? Que tipo de pessoa de fato vai ter resultado aplicando ela? Esse método foi feito em especial para você, que acabou de se formar em medicina no exterior, já está com o diploma ou está aguardando o grado. Se você acabou de se formar em medicina em qualquer país que faz parte do Acosul, ou seja, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Peru, Equador, Bolívia, Chile e outros, ou se você se formou em algum desses países e quer atuar no Brasil, esse método funciona para você. Se formou no exterior e vai prestar o Revalida, ou se você acabou de se formar e já está dedicando horas de estudo para tentar passar na prova do Revalida, com certeza você vai conseguir aplicar essa estratégia. Já está tentando revalidar o seu diploma há algum tempo, mas não enxerga saída. Se você já está aqui no país e está tentando a todo custo passar no Revalida, mas até agora não conseguiu, então você com certeza vai se revalidar seu diploma se aplicar o que vou te dizer aqui agora. Saiba que você não está sozinho. Meu doutor ou minha doutora, o time da Guedes Associados está aqui do seu lado durante todo o processo. Então, a partir de agora, você nunca mais vai se sentir abandonado. Antes de mais nada, eu sei que nesse momento você pode estar se perguntando: isso tá bom demais para ser verdade? Ou onde está a pegadinha? Será que é mesmo verdade? Como assim revalidar o meu diploma sem prestar a prova? Sendo bem sincero, se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos centenas de médicos tendo seus diplomas revalidados com esse método, eu também não acreditaria. Por isso, para você entender melhor por que é um verdadeiro plano à prova de falhas e ver a dimensão da oportunidade que está na sua frente, eu quero que você veja alguns relatos de outros doutores. Até um tempo atrás, eles estavam aí, no mesmo lugar que você está hoje, na luta para conseguirem atuar no Brasil de forma legal. E dá uma olhada no que aconteceu. Oi, eu sou a Pilar
eu contar para vocês um pouco da minha história. Quando eu decidi estudar fora, eu não pensei muito, não pesquisei nada sobre como ia ser quando eu voltasse ou como seria por lá. Quando eu voltei, foi uma época que estava bem difícil já a revalidação. O programa Mais Médicos tinha sido extinto praticamente, ele estava fechado para as pessoas que tinham estudado fora. Depois de mais ou menos uns 5 anos já no país, só estudando, sem trabalhar, sem conseguir nada de revalidação. Não estava tendo provas de revalida, nada dessas coisas. Então, um amigo meu me ligou e me falou sobre a Guedes Associados. Na verdade, me falou sobre a doutora Kelly e perguntou se eu não tinha interesse. E eu, bem cética, já tinha dito que não, que eu não tinha interesse nenhum, porque eu não conhecia ninguém que tivesse conseguido a revalidação através da revalidação simplificada. Depois de 2 dias, ele me ligou e ela me ligou, na verdade, e me explicou tudo, me falou como seria o processo e tudo mais, e eu fui pensar sobre o assunto. E aí, então, foi que eu liguei para ela e decidi fazer. Já que eu não estava fazendo nada, não tinha nada em vista, eu decidi entrar com a minha revalidação simplificada. E acho que das minhas decisões, das últimas decisões, foi das mais acertadas. Eu consegui a revalidação, eu entrei com a documentação. Meu primeiro contato com eles foi em julho e em agosto meu processo estava dando entrada, e aí quando foi em dezembro eu recebi a notícia de que o meu processo tinha sido julgado, tinha sido aceito, e aí quando foi em abril eu estava já viajando com o meu CRM na mão. E eu não me arrependo em nada, só tenho a agradecer a doutora Kelly e a sua equipe, porque teve muita paciência comigo. E assim, foi uma jornada muito boa e maravilhosa, porque no final o resultado foi perfeito. Só tenho a agradecer. Olá, eu sou o Jair Teófilo, sou acriano, formado em Medicina pela Universidade Cristiniana de Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, e vivi todo esse processo de formação fora do país, né? Em 2011, quando eu ainda era funcionário do Senai, trabalhava de carteira assinada, concursado, em uma empresa maravilhosa, né, que era o Senai, mas o fato de trabalhar com o computador fazia me sentir incompleto. Eu tinha necessidade de trabalhar e de lidar com gente, eu queria trabalhar com o ser humano, né? Geralmente quando me perguntam se eu já queria estudar medicina desde criança, não era o meu sonho. Não é que eu tinha esse sonho desde criança que eu queria ser médico. Eu queria ajudar as pessoas, eu queria trabalhar, ter uma profissão que eu pudesse fazer o bem a alguém, que eu pudesse ajudar o próximo, né? E eu costumo dizer que Deus escolheu a medicina para me ter como instrumento para ajudar outras pessoas, né? E aí em 2011 eu percebi que eu trabalhava numa empresa que me oferecia tudo e ao mesmo tempo eu não tinha o que eu queria. E aí tinha uma prima que estava vivendo em Santa Cruz e estudando lá. E ela começou a me falar da medicina, né, do curso, do custo de vida, essas coisas lá. E aí eu decidi um belo dia que eu queria largar tudo. Largar o emprego, deixar o pouco que eu já tinha conquistado, deixar tudo para trás e ir em busca da medicina. Porque eu via aí a possibilidade de poder ter uma profissão para ajudar os outros, né? Esse momento de decidir ir embora, ir para um outro país, né? No início eu lembro que eu não sabia falar uma palavra em espanhol,
mesmo vivendo em um estado que faz fronteira com a Bolívia, eu não conhecia nada do espanhol. Chegar a um país diferente, uma cultura diferente, né, costumes diferentes, para muitos isso parecia loucura, né? Muitos disseram que eu era doido, que eu estava largando algo seguro para ir em busca do inseguro, né? Mas no fundo eu sentia que tudo isso ia valer a pena, que tudo isso tinha um propósito, né? E não foi um processo fácil, não é um processo tranquilo, né? Eu não venho de família pobre, mas eu venho de família humilde. E meus pais provavelmente não teriam condições de me ajudar a construir esse sonho aqui no Brasil, né? Porque os custos das faculdades de medicina no Brasil são bem pesados, né? Para eu me preparar para um vestibular na época, para um curso de medicina, eu teria que pelo menos abrir mão de trabalhar e me dedicar exclusivamente ao estudo. E eu também não iria conseguir fazer isso, né? Porque eu sabia que minha família tinha necessidades e eu precisava ajudar de alguma forma. Então, ir para a Bolívia parecia ser mais viável, né? O custo de vida mais fácil, mais barato. A faculdade, o custo do curso era mais econômico também. Então, por conta disso, eu fui para lá, para tentar a vida e tentar estudar e tentar construir esse sonho. Não foi fácil, passei por diversas dificuldades, muitas vezes eu tive que trabalhar, né? Quem viveu fora, quem estudou fora sabe do que eu estou falando, de muitas vezes a gente nem tem o que comer em casa. Eu cheguei a passar em alguns momentos por situações de não ter muita coisa em casa, estar quase zerado. E aí às vezes meus pais entravam em contato para saber como que estava e eu não podia passar isso para eles, né? E muitas vezes, eu lembro que 2011, 2012, quando eu cheguei lá, esse boom do WhatsApp ainda não tinha. Geralmente a gente conversava mais por MSN, que tornava mais dolorido e mais difícil estar longe de casa, estar longe da família, né? E eu lembro que muitas vezes meus pais entravam em contato querendo saber como que eu estava. E muitas vezes ali por mensagem eu estava escrevendo que estava tudo bem, estava tudo tranquilo, com lágrimas nos olhos, né? Muitas vezes chorando, eu dizia para eles que estava tudo bem. E muitas vezes não estava, né? Mas eu precisava fazer eles acreditar nisso para eu poder manter a chama do meu sonho acesa, né? E a gente viver fora, não só o aprendizado da faculdade, mas a vida acaba ensinando bastante. A gente acaba amadurecendo muito e a gente começa a olhar para a profissão da gente, olhar para o ser humano de uma forma diferente, né? Nesse processo eu vivi muitas experiências ruins, mas também conheci muita gente boa. Fui acolhido por gente que eu imaginava nem ser acolhido e eu fui, né? É um processo que eu me orgulho muito. Eu me orgulho muito de poder falar que eu fui em busca de um sonho, né? De construir esse sonho e valeu a pena. Mas aí quando a gente termina, conclui tudo, a gente passa por todo esse processo lá e aí a gente entra no dilema de voltar para o nosso país, de tentar servir ao nosso país, de tentar ser útil aqui. E muitas vezes a gente se sente impossibilitado, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem as possibilidades aí, o Revalida acontecendo mais frequência. A gente tem agora essa possibilidade da revalidação simplificada, né? E foi nessas buscas, no meio dessa procura, que através de uma amiga minha, Rávila, né? Ela me falou que ela tinha iniciado um processo com uma advogada, né? Que até então eu não sabia quem era. E aí ela me passou esse nome, me passou o nome de doutora Kelly. E aí eu entrei, fui pesquisar, como era muito no início, não tinha muitas informações, né? E aí entrei no Instagram dela para dar uma olhada, consegui entrar em contato, tirar algumas dúvidas. E aí uma outra amiga minha, Pilar, que também estava no mesmo processo que eu acabei falando para ela e pedi para ela entrar em contato também. E aí eu lembro que eu até falei assim, entra em contato, fala com ela, que aí dependendo, a gente junta a minha impressão com a sua. Aí se a gente achar que vale a pena, a gente entra.
E assim a gente fez, e aí a gente acabou entrando, né, nesse processo, e foi aí que eu conheci a doutora Kelly Guedes. No momento muita gente dizia que não valia a pena, porque não ia dar certo, né, mas eu via como uma possibilidade, e eu fui com fé, eu fui acreditando de que sim, existia a possibilidade, né, através da conversa que eu tive com a doutora Kelly Guedes. Ela me passou com bastante clareza quais eram as possibilidades, né? Todo processo tem a possibilidade do sim e do não, e ela acabou deixando bem claro para mim. E a gente acabou embarcando nesse sonho. E eu costumo falar que o escritório da doutora Kelly Guedes, ele acaba não só cuidando da nossa causa, mas a gente acaba se sentindo acolhido, né? Eu acabei criando um vínculo e uma relação com ela, e é engraçado que a gente nunca teve junto, né? A gente nunca teve próximo, assim, pessoalmente. Mas eu tenho uma relação de um carinho, um respeito tão grande por ela, não só pela profissional que ela é, mas pelo ser humano que ela demonstrou ser, né? E hoje, com toda essa equipe, que eu vejo ela trabalhando e ajudando outras pessoas, né? Receber a notícia dessa revalidação, não só para mim, mas para minha família, representou um alívio, né? Para a gente que consegue chegar a esse processo, que consegue ter o diploma revalidado, poder ter o seu CRM na mão, a sensação é de ter tirado um trem das costas, né? Porque a gente chega no país, a gente quer ajudar as pessoas, a gente quer ajudar quem nos ajudou, né? A gente quer retribuir um pouco disso. E ver a satisfação, a emoção dos meus pais, a emoção da minha mãe no momento de receber essa notícia, né, é algo que enche a gente, né, de sensação de que, ufa, valeu a pena, né, eu cheguei aonde eu pretendia chegar, valeu a pena acreditar no sonho, né, valeu a pena lutar por ele, né, porque o caminho não é fácil. Se eu falar que o caminho foi tranquilo, eu estaria mentindo. Não foi maravilhas, mas eu acreditei e eu cheguei aqui. E através da revalidação simplificada, a gente tem uma outra possibilidade, né? Além do INEP, além da prova de revalidação, saber que a gente tem hoje o processo de revalidação simplificado, que é um processo que está aí que pode ajudar a gente, né? Hoje a minha vida deu um giro de 360 graus, né? Porque eu estava trabalhando no programa, estou no programa Mais Médico. Hoje eu vivo no Ceará, mas o contrato estava chegando próximo ao final, e aí a gente já começa nessa incerteza, né? Meu Deus, e agora? Como que vai ser? O que eu vou fazer? Eu tenho pessoas que precisam de mim, eu preciso ajudar, né? E eu vivi essa incerteza. E hoje em dia não, hoje em dia eu tenho essa tranquilidade, né? De saber que agora eu posso seguir meu caminho sozinho. Eu posso chegar nos lugares e ser reconhecido como um médico que pode atuar no Brasil. Porque médico, a partir do momento em que a gente se formou em medicina, a gente deve se sentir médico em qualquer lugar do mundo. Poder atuar nos países aí é outra história, né? Mas a gente deve se sentir médico onde for. Eu sou médico aqui, eu sou médico na Bolívia, eu sou médico no Paraguai, eu sou médico na Europa, na Ásia, aonde eu for serei médico. A questão de poder atuar ou não como médico são questões burocráticas destes países, mas isso não me faz mais ou menos médicos de quem formou em medicina, seja onde for, né? E assim, eu só tenho gratidão, né? Primeiramente a Deus, a minha família e aos amigos que acreditaram em mim, e ao escritório da doutora Kelly Guedes, que foi quem me proporcionou hoje poder dar um rumo, dar um futuro melhor para a minha vida, né? Hoje eu tenho uma especialização em saúde da família e, graças a Deus, estou iniciando uma nova especialização em endocrinologia e os caminhos, as portas vão se abrindo, e a gente tem que acreditar sempre. A gente precisa acreditar que tudo acontece no momento certo e que Deus tem um plano para cada um de nós. Emocionante, não é? Já imaginou como seria se você recebesse essa notícia daqui a algumas semanas? Eu posso afirmar aqui com todas as letras, daqui a pouco pode ser você. Sabe,
Nós temos centenas de relatos como esses que você acabou de ver, mas se fosse colocar todos aqui, esse vídeo iria ficar tão longo e tão chato por respeito ao seu tempo. Eu coloquei apenas alguns relatos e aleatórios, mas até aqui já deu para entender o poder dessa nova estratégia, não é? Então, de onde surgiu essa ideia? Como que nós, uma empresa de advocacia jurídica, acabamos trabalhando com médicos, milhares de médicos no Brasil e no mundo? Bem, quando eu comecei nesse mundo jurídico, eu era bem parecida com vocês. Eu tinha um sonho, e o sonho de me tornar advogada. Eu comecei a estudar Direito em Brasília, me formei e após alguns anos passei na OAB. Quando eu passava horas em cima dos livros, o que eu mais desejava era ir logo para a prática, defender clientes, ir para o tribunal e de fato conseguir fazer justiça. Só que aí, quando eu fui para a prática jurídica, adivinha, me frustrei. O problema era que eu sempre acreditei em sonhos e o direito na prática me mostrou que é uma eterna guerra entre quem ganha e quem perde. E isso aí totalmente contra tudo que sempre acreditei. Eu não comecei a trabalhar com médicos brasileiros formados no exterior do dia para a noite. Tudo começou com um pedido de socorro dentro de casa. Minha irmã, Amy Befex, médica brasileira formada no exterior, sentia as mesmas dores, os mesmos medos e enfrentava os mesmos desafios que você, que está assistindo esse vídeo, hoje enfrenta. Ela desejava, com todo o coração, ser médica e apta a atuar no Brasil. Eu resolvi assumir esse caso e ajudar da melhor forma que podia naquele momento. Foi então que eu descobri uma estratégia pouco divulgada no meio médico, mas que, por eu entender a parte jurídica, percebi que aquela estratégia poderia funcionar. Foi dito e feito. Apliquei e conseguimos revalidar o diploma dela. E de brinde, eu redescobri a minha paixão em advogar. O grande problema é que até hoje quase ninguém fala sobre isso. Foi nesse momento que eu encontrei com o Edgar Portela, meu sócio, e eu quero que você conheça agora um pouquinho da história dele. Já no meu caso foi um pouco diferente. Muito prazer, doutores e doutoras. Meu nome é Edgar Portela, sou advogado, professor de Direito em graduação e pós-graduação e sócio da doutora Kelly Guedes no escritório de advocacia Guedes Associados. Minha história começa no auge da pandemia lá em Manaus, quando não tinha oxigênio, nem leito nos hospitais. Minha mãe de 68 anos, idosa, estava morrendo em casa por conta da Covid, com 70% de saturação e 90% do pulmão comprometido, sendo salva por uma médica brasileira formada no exterior. Como forma de gratidão, atuei pro bono para um grupo de 15 médicos formados no exterior que passaram a atuar em todo o território brasileiro, sobretudo no Nordeste. Depois disso, recebi o convite da doutora Kelly Guedes para atuar lado a lado em prol dos interesses dos médicos formados no exterior. Hoje somos pioneiros nos processos de revalidação simplificada por meio de requerimento administrativo. São centenas de vidas transformadas, centenas. Sintam-se acolhidas. Nada é por acaso. E o que começou com uma simples ajuda para minha irmã se tornou a Guedes Associados, uma empresa de advocacia humanizada, referência número 1 no Brasil em revalidação de diplomas de médicos brasileiros formados no exterior, MBFEX. Hoje, a gente conta com mais de 30 colaboradores e não paramos de crescer. Estamos localizados em Brasília e já ajudamos mais de 1.500 médicos com assuntos jurídicos por todo o Brasil. Mas, mesmo depois de crescer tanto, a gente percebeu uma coisa. E essa única coisa é o que nos fez referência número 1 no Brasil. Esse valor é o que nos faz levantar todas as manhãs e funciona como uma estrela guia para nós. Nós descobrimos que não somos meros advogados. O nosso verdadeiro propósito é cuidar.
Como assim? Cuidar? Sim, cuidar. Cuidar de sonhos e de pessoas. Por essa razão, temos o orgulho de dizer que somos uma advocacia humanizada. Bom, agora que você entendeu que, de fato, esse método que vou te apresentar tem procedência, vamos para a parte importante desta aula. Eu quero começar te fazendo uma pergunta simples para você que está no último ano ou já se formou. Qual é a primeira coisa que você pensa que precisa fazer depois que pegar o seu diploma em mãos? Isso mesmo, voltar para o Brasil. Mas como você sabe, para conseguir atuar no Brasil, você precisa revalidar o seu diploma por aqui. E é justamente neste momento que 99% dos estudantes e formados cometem um erro fatal. Pensar que para revalidar o diploma é preciso passar no Revalida. Sim, o Revalida é uma prova aplicada pelo INEP com o objetivo de testar se você está apto ou inapto para atuar no país. Ele funciona basicamente em 4 etapas. Fase 1, inscrição. O momento onde você paga uma taxa fixa e se inscreve. Fase 2, prova teórica. Na primeira parte, você vai precisar responder 100 questões objetivas das 5 grandes áreas da medicina. E depois, na segunda parte, você vai responder mais 5 questões discursivas, uma de cada área. Se você for aprovado aqui, aí sim, consegue avançar para a próxima etapa, que é a etapa 3, a prova prática. Durante 2 dias de prova, os candidatos vão se revezar em 5 estações de trabalho em cada dia. Essas estações são simulações realísticas de atendimento, usando atores e bonecos. Se você for aprovado nessa fase, aí sim, você pode entrar com o pedido de revalidação. Só que não acaba por aí. Não mesmo. Assim que você passa, é necessário enviar todos os documentos pedidos pelo INEP, muito bem organizados e apostilados, e ainda entrar com o pedido de registro no Conselho Nacional de Medicina, o que é natural que se faça, não é mesmo? Outra forma de revalidação de diploma muito conhecido é através do Revalida da UFMT. A primeira, que começou com essa história, que consiste em 4 etapas, bem mais burocráticas, onde você precisa apresentar os documentos, se inscrever para as provas, prestar as provas teóricas e práticas e, caso você não seja aprovado, entra com a famosa complementação, onde você complementa uma carga horária extensa exigida pela instituição pública. Todo esse processo burocrático de tirar documento, autenticar documento, organizar, encadernar, fazer prova, entrar com pedido e tudo mais é chamado de tramitação ordinária. Na teoria, a tramitação ordinária parece ser simples e fácil de resolver, não é mesmo? Acredito que você esteja pensando assim, afinal, é o caminho que todo mundo faz. Pensando assim, basta se empenhar em estudar que tudo vai se resolver. Mas na prática não é bem assim, não mesmo que acontece. Duvida? Dá uma olhada nessas matérias que você vai entender o que eu estou falando. Revalida é um dos exames mais rigorosos e extensos que existe no país. Além de, historicamente, ser um dos exames com menor taxa de aprovação que existe no Brasil. Isso mesmo. Olha só, essa outra matéria que você vai ver aqui vai te esclarecer outros dados. Você tem noção disso? Aguardar por mais de 3 anos para conseguir a chance de tentar revalidar o diploma no país e só assim conseguir atuar? Isso que eu
tô falando nem da questão do valor da prova, que em média você vai precisar desembolsar mais de R$ 3.700 por cada tentativa. Ou seja, o exame testa suas capacidades físicas e mentais e ao limite. E se você sente essa pressão, esse fardo nas costas, de que precisa fazer mais? Estudar mais, passar mais noites sem dormir e estudando. Tudo porque te falaram que passar no Revalida era o único caminho que você tinha. Eu quero te dar uma boa notícia. Não precisa ser assim. Não precisa mesmo. Existe um jeito de você revalidar o seu diploma sem precisar de prova. Sem precisar de prova. Basicamente, você consegue pular toda essa etapa burocrática da prova e ir direto para a avaliação de documentos. Isso mesmo, sem prova e, acima de tudo, sem complementação. Esse método é conhecido como tramitação simplificada. E como funciona? Segundo a lei, ele funciona da seguinte forma, como eu vou te explicar aqui agora. Basicamente, a gente entra com um pedido em qualquer universidade pública que tenha o curso de medicina aqui no Brasil, seja ela municipal, estadual ou federal. Olha as oportunidades aí, hein? E ao invés de você prestar um exame super extenso e cansativo, essa universidade vai analisar a sua carga horária do seu curso de exterior e vai comparar com a carga horária exigida aqui no Brasil. Assim que ela faz essa comparação e verifica que essa carga horária está correta, ela pode sim revalidar ou não o seu diploma. Se ela revalidar, nós vamos seguir com o processo e você já vai estar ativo com o seu CRM, ou se não, a gente vai tomar outras oportunidades aí. Em termos legais, não é necessário nenhum tipo de prova de complementação, nem nada que não seja a equivalência dos currículos. E sabe qual é a melhor parte? Para entrar com a tramitação simplificada, não é necessário ter um edital aberto. Por lei, qualquer universidade pública no Brasil é sim obrigada a dar início ao processo de tramitação simplificada a qualquer momento. E isso aqui é tão poderoso que centenas de médicos já estão sim conseguindo revalidar os seus diplomas através da tramitação simplificada. Como é o caso do Jairo, como é o caso também da Pilar e outros que a gente ainda nem colocou aqui. Talvez um nome aí diferente que eu não tenha lembrado aqui agora, mas são tantos. Você entende o poder disso aqui? Essa mudança já está acontecendo aqui, ó, na nossa frente. Nesse momento, você pode estar se perguntando: ah, isso é tão bom, ninguém fala sobre isso? Pois é, eu também fiquei surpresa com isso. Pode ficar tranquilo, doutor, que se até hoje você não sabia dessa alternativa, a culpa não é sua não. A verdade é que hoje esse caminho não foi amplamente divulgado porque as instituições públicas não querem que você saiba do seu direito de fazer a tramitação simplificada, não é mesmo? Todo o processo do Revalida é 100% custeado pelos inscritos. Então, por que as universidades não querem que vocês tenham conhecimento da tramitação simplificada? Porque para as instituições é muito mais lucrativo que milhares de médicos continuem desembolsando todos os anos uma média de R$ 3.700 para prestarem a prova de que não conseguiram passar, não é mesmo? Todos os anos são milhares de médicos que se inscrevem e só uma parcela pequena que consegue passar. Mas com a tramitação simplificada, esse dinheiro não é arrecadado. Por isso que esse caminho alternativo não é divulgado e nem vai ser. Só que aqui tem um grande desafio. Para usar a tramitação simplificada, você precisa entrar com um requerimento administrativo. Por que eu tenho que entrar com um requerimento administrativo? Porque para você entrar com requerimento administrativo é onde nós vamos buscar a universidade para que ela abra aquele processo que eu falei ali anteriormente. E como eu disse a vocês, a universidade pode nos dar um sim ou nos dar um não. Se a universidade nos dar um não
ou mesmo não nos dar um não, no prazo aí de 90 dias, nós temos que esperar se esgotar esse prazo. Mas se ele nos der um não, nós vamos buscar o nosso direito. E qual é o nosso direito? O poder judiciário, para que ele possa fazer valer a lei. Como é que o judiciário vai fazer valer a lei? Notificando e informando a universidade a obrigatoriedade de abrir esse processo para que você tenha a sua equivalência da sua carga horária em qualquer universidade pública aqui no Brasil. Gosto de falar que qualquer universidade pública, municipal, estadual ou federal. Mas por que, doutora, você quer falar sobre tantas universidades? Para que você não esqueça do número de oportunidades que você tem para fazer a tramitação simplificada. E posso te dizer mais? Aqui em cima eu falo que o processo aqui da Guedes Associados é sobre cuidar, e nós vamos estar com vocês, seja no requerimento administrativo e em toda a fase judicial até as últimas instâncias, porque cuidar é isso. É um momento onde nós cuidamos dos passos de vocês para que juntos possamos chegar à tão almejada aptidão para atuar aqui no Brasil como um médico revalidado. E nós da Guedes Associados cuidamos de você. Por quê? Hoje, infelizmente, a maioria das universidades não possui recursos financeiros para custear isso de uma forma mais rápida. Por isso, na maioria das vezes, elas deixam isso à mercê do poder judiciário. E como isso é um processo legal, através do judiciário, ele obriga a lei a ser cumprida e, consequentemente, a tramitação simplificada ser aplicada. Outra dúvida muito comum que sempre aparece aqui é a seguinte: tá, em quanto tempo eu vou conseguir revalidar com um processo de tramitação simplificado? Você deve estar se perguntando aí, né? Bem, pela tramitação ordinária, aquele do revalida que eu falei e todo aquele processo mega burocrático, normalmente os médicos levam de 2 a 3 anos para conseguir revalidar o diploma. E isso fazendo tudo direitinho, prestando os exames e fazendo as complementações, tá? Além de desembolsar uma média de 3.700 por cada tentativa da prova. E talvez aí para complementar, de 90 a 200 mil reais pela famosa complementação. Ou seja, você desembolsa o valor médio de um apartamento ou uma Mercedes-Benz GLA 200 só para conseguir revalidar o direito do seu diploma, revalidar o seu diploma. Agora, através da tramitação simplificada, aqui no escritório, a média é de 1 a 8 meses. Mas em muito acontece bem antes, como aconteceu agora com a Pilar, com o Jairo e tantos outros, né, que já estão aí em processo. Tem outros aqui que eu não tô falando o nome, tá bom? Porque me pediram para não falar. Que também já passaram nesse processo e já estão aí atuando. São eles que acreditaram no processo de tramitação simplificada e conseguiram lograr êxito e estão trabalhando aqui no Brasil. E esse é um momento perfeito para você revalidar o seu diploma no país e de uma forma rápida que existe. Se você entrar com a tramitação simplificada hoje, é totalmente passível que até o final do ano você tenha em mãos o seu tão sonhado CRM, hein? Já imaginou? E sabe o que acontece depois disso? Finalmente, você vai poder aproveitar o sonho de ser médico e ao máximo fazer valer todo o tempo que você estudou. Já vai começar a atuar na área, a mudar de vida, uau, de uma vez por todas. Com a tramitação simplificada, você tem 2 opções. Sim, 2 opções. Pode continuar com foco no revalida, mas sem ter toda aquela pressão para passar, sem toda aquela cobrança e nem o desespero. Afinal, você vai conseguir revalidar o seu diploma prestando a prova ou não. Quase como se fosse um plano B, a tramitação simplificada. Ou pode aplicar a tramitação simplificada e nunca mais sofrer pensando em como vai ser essa prova. Sabe, foram longos anos que dedicamos em atender médicos e depois de ajudar mais de 1.500 doutores e doutoras com situações jurídicas, finalmente chegamos a um caminho simples e rápido. Tudo isso para que hoje
nós, da Guedes Associados, fôssemos a número 1 em revalidação de diplomas de médicos brasileiros formados no exterior, MBFEX. E é por isso que, para você que está disposto a dar um passo além, para você que cansou de tentar o caminho mais difícil ou deseja revalidar o seu diploma da forma mais rápida, mais segura e com 100% de amparo legal, preste atenção aqui agora, porque eu tenho uma proposta para te fazer. Aqui na Guedes Associados, nós temos o serviço de revalidação de diplomas de medicina mais completo e seguro no Brasil. Todo o trabalho é feito de maneira 100% online. Independe se você está aí no Rio de Janeiro, se você está em São Paulo, se você está em Macapá ou em qualquer cidade do mundo. Através da internet, nós conseguimos revalidar o seu diploma sem dor de cabeça. E como funciona o nosso serviço? Vou te explicar agora. Ele é bem simples, é super simples. A primeira coisa que você vai fazer é escolher a universidade ou as universidades que você quer revalidar o seu diploma. Assim que a gente começa o processo, você tem total liberdade de escolher em qualquer universidade ou universidade que você desejar. Através de nossa assessoria, nós vamos te passar quais são as melhores universidades, as que têm maior taxa de aprovação e que possuem os melhores históricos. Sim, nós fazemos isso por você. Assim, logo de começo, você não precisa perder tempo pesquisando quais são as melhores. Nós já entregamos para você todo esse mapeamento, organizando, e você pode escolher qual você vai preferir ou quais você vai preferir. Dessa forma, você nunca mais vai se sentir perdido ou perdida, sem saber por onde começar. Depois que você escolher a sua universidade ou as universidades, vamos para a etapa 2, envio dos seus documentos. Você vai enviar seus documentos aqui para o escritório e nós vamos organizar da maneira correta, autenticar o que precisa ser autenticado e deixar os seus documentos totalmente em ordem e prontos para serem utilizados. Ou seja, você não vai precisar perder semanas indo atrás de cópia, cartório, nada desses processos burocráticos e tão quanto chatos, não é mesmo? Basta enviar os documentos que nós vamos fazer tudo para você, organizar tudo. Com os documentos em mãos, vamos para a etapa seguinte, o pedido. Através de um requerimento administrativo, o escritório vai pedir para que a universidade que você escolheu ou as universidades que você escolheu abram o processo de tramitação simplificada. Por lei, é necessário que elas nos deem uma resposta. Essa resposta pode ser um não ou também pode ser a não resposta, que é configurada como omissão. Nessa etapa, a universidade tem um prazo de até 90 dias para nos responder. E é aqui que entramos na nossa próxima fase, ato judiciário. Como funciona? Se a universidade passar mais de 90 dias, assim que bate esse prazo, nós entramos com uma ação judicial. Agora, se temos a resposta antes dos 90 dias, a gente entra com a ação logo em seguida. Nessa ação, melhor dizendo, nós pedimos para que o Poder Judiciário faça a lei ser cumprida e que a universidade abra o processo de tramitação simplificada para você. Com esse processo enviado, o juiz vai intimar a universidade e a universidade vai abrir o processo de tramitação simplificada. E assim chegamos à etapa mais aguardada, a revalidação. Agora que a universidade já abriu o processo, ela vai te chamar para fazer a equivalência. Você vai levar o seu diploma já com a chancela e com um apostilamento na universidade que você escolheu. Pode ser que você leve ou envie por e-mail. Desse jeito, eles vão comparar a carga horária e a revalidação vai ser feita. Tudo isso sem provas, sem reprovação, sem complementação e, acima de tudo, sem dor de cabeça. E então, chegamos na etapa final. CRM ativo. Com o carimbo da universidade, você vai até o conselho,
regional de medicina e vai ativar o seu CRM. Dessa forma simples, rápida e totalmente segura, você vai começar a atuar no país de maneira totalmente legal. Mas a parte mais vantajosa que eu quero te explicar agora, por ser um processo judicial, é comum que o prazo médio seja de mais ou menos 8 meses para você ter o seu diploma revalidado. Por esse motivo, você vai ter a noção de que pode encurtar o seu tempo de espera. Como você vai poder encurtar? Nós entramos com a ação em mais de uma universidade ao mesmo tempo. A regra é simples. Quanto mais universidade você contratar, mais rápido será a resposta. E quanto mais rápido for a resposta, mais rápido o seu diploma é revalidado. Por isso, aqui no escritório, você tem a opção de contratar 1, 5, 20, 50, quantas universidades você quiser. Quanto maior o número, mais rápido o seu processo vai correr. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Nós vamos estar ao seu lado durante todo o processo. Por isso que nós temos um sistema que, caso possa sofrer qualquer tipo de alteração, ele vai nos notificar e nós vamos saber o que aconteceu. E assim, conseguimos te avisar na hora ou tempos depois, pouco tempo depois. Ou seja, você não vai ficar no escuro. Nós estaremos do seu lado 100% do tempo. E por qualquer motivo você tiver alguma dúvida, basta mandar uma mensagem que nós estaremos sempre disponíveis para te atender. Então, lembrando, ao contratar o serviço de revalidação, você vai ter acesso a uma assessoria personalizada para te ajudar a escolher as melhores universidades. Isso não é bom? Olha só, fato 2. O time de advogados número 1 do Brasil em revalidação de diploma. 3. Suporte pessoal totalmente personalizado para você. E 4. Avisos instantâneos quando o seu processo sofrer qualquer tipo de alteração. Tudo isso para que você consiga ter o seu tão sonhado CRM ativo no Brasil e o mais rápido possível. Esse é o último passo que faltava para você conseguir realizar o seu sonho. E eu, pessoalmente, quero estar do seu lado, te ajudando a conquistar essa meta. E é justamente isso que você vai ter acesso se aceitar o meu convite. Esse é o seu passaporte para a vida que você tanto merece, não é mesmo? Por eu confiar tanto no trabalho que realizamos aqui, na Guedes Associados, eu quero firmar um compromisso com você agora, nesse momento. Se você chegou até aqui e ainda ficou com qualquer dúvida, se contrata, se não contrata esse serviço, eu quero te dar um conselho. Pode me ouvir? Contrate o serviço agora. Converse com o nosso time, tire todas as suas dúvidas e veja se faz sentido para você. Eu estou falando isso porque eu vou assumir todo o risco do contrato. Como assim, doutora Kelly, todo o risco do contrato? Eu confio tanto no nosso trabalho, na nossa capacidade e do time de revalidar o seu diploma que eu vou te dar uma garantia incondicional de 15 dias. Ou seja, se por qualquer motivo você sentir que o serviço da Guedes Associados não é para você, dentro de 15 dias, basta você me enviar um e-mail que eu devolvo o seu dinheiro na hora. Simples assim, sem letras miúdas e nenhuma pegadinha. Então, se você realmente quer viver o seu tão sonhado sonho, quer conquistar o seu CRM ativo no país da forma mais rápida, mais segura e totalmente legal que existe e começar a trabalhar no Brasil ainda esse ano, vou te pedir uma gentileza. Toca no botão aqui embaixo e converse com o nosso time. A partir desse momento, seja muito bem-vindo, meu doutor ou minha doutora, a Guedes Associados. Estou te aguardando aqui, do outro lado, com um grande beijo para você.